A Sociedade Médica de Farroupilha, a Farmed, estará empossando em maio próximo o seu novo presidente, a sua nova diretoria. A Farmed elegeu nesta segunda-feira, por meio de eleição, onde os associados puderam depositar o voto, o novo presidente para os próximos 2 anos. Por isso, nosso entrevistado hoje, aqui no programa Cotidiano, é o presidente eleito da Farmed, Luiz Geraldo Melo. O senhor foi eleito com a maioria dos votos dos associados nesta segunda-feira. Presidente eleito, agora gostaríamos de saber algumas de suas prioridades, de seus projetos frente à Sociedade Médica de Farroupilha. Bom, eu não preciso nem dizer assim, como eu me sinto honrado, né, por ter recebido a confiança dos meus colegas para dirigir essa entidade que já completou 23 anos, né, nesses próximos 2 anos. É uma responsabilidade tanto, mas temos assim nossos projetos de representar bem a classe médica e cumprir esse mandato da melhor maneira possível. A proposta também é uma gestão de continuidade à atual gestão da Farmed, com melhorias, novos projetos? Certamente, né? Eu fazia parte da direção anterior, o presidente anterior faz parte da direção que foi eleita, então nós podemos nos considerar uma chapa de situação que foi eleita. Mas eu acho que a gestão anterior do Dr. Paulo Crasso foi muito proveitosa, muito rica. Teve muitos episódios assim de luta em favor dos médicos aqui muito fortes. Acho que ela vai ficar lembrada, esses 6 anos em que ele esteve à testa da entidade, vão ficar lembrados na memória dos médicos. Foi um período assim de muito combate, de muita representatividade em nome da classe médica local. Na verdade, a Farmed acaba congregando os médicos que trabalham aqui no município de Farroupilha e que são associados a esta sociedade médica e luta em defesa deles, né? Na verdade, assim, nós temos um quadro social, o qual nos cabe representar, mas muitas vezes, assim, na sua interlocução com a sociedade, a Farmed acaba representando médicos que não são associados, né? Quando nós temos um representante, por exemplo, no Conselho Municipal de Saúde, e ele faz as suas opções, suas escolhas, seus votos lá dentro, ele está interferindo também no trabalho feito por médicos que não são sócios, mas isso acontece seguidamente. Claro. Nós estamos ainda vivendo em Caxias do Sul uma polêmica também, enfim, a manifestação, a reivindicação da classe médica pedindo aumento em Caxias do Sul. Aqui em Farroupilha também poderá ser um tema presente, é um tema que a remuneração dada ao médico pode ser questionada e avaliada, doutor? Eu acho que assim, a gente não vai conseguir se furtar a esse tema, né? Desde que foi feita a municipalização da saúde, desde 88, a Constituição de 88 determinou isso, cada município ficou responsável por fazer o seu quadro de médicos e financiá-lo, né? Existe muita disparidade, e existe disparidade dentro da própria cidade. Tem pessoas fazendo trabalhos iguais com remunerações diferentes, né? Existe uma luta por um piso salarial nacional, né? E provavelmente todos os municípios do Brasil, a partir de um certo ponto, vão começar a reivindicar que ele seja cumprido, né? Como os municípios vão conseguir financiar esse reajuste? Bom, aí é que cabe as entidades de classe negociarem e pressionarem também, né? Chegarem a um acordo. Chegarem a um acordo para que isso aconteça. O fato é que assim, existe uma remuneração, assim, na média, para a maioria dos médicos, muito baixa, né? Isso tem que ser corrigido. Aqui em Farroupilha, inclusive, esta remuneração está abaixo desse piso nacional que estaria sendo discutido? O piso salarial é mais alto do que quase tudo do que se paga, né? Mas assim, sem citar exemplos, assim, a remuneração aqui não é única, tem vários níveis diferentes de remuneração. De toda forma, Damati, esse é um tema assim, que dificilmente a gente vai poder se furtar, mesmo que ele seja assim, de interesse de médicos que não sejam associados nossos. Nós temos esses fóruns de discussão junto à Secretaria Municipal de Saúde, à Comissão Municipal de Saúde, junto ao Pró-Saúde, Associação Farroupilense Pró-Saúde. Pró-Saúde, e certamente esses temas virão à discussão inevitavelmente. E serão temas, obviamente, que levarão algum tempo para serem discutidos, daqui a pouco até solucionados também. A solução não vem do dia para a noite, né, presidente eleito? A gente compreende assim, que os municípios têm também suas dificuldades, né, em aumentar a quadra de funcionários, em aumentar a folha salarial.
existe um rigor muito grande, né, nessas contas. Na verdade, os municípios têm as contas muito amarradas. Mas, por outro lado, assim, o trabalho médico, para ser bem feito, principalmente ao nível de saúde pública, ele tem que ser contemplado por uma remuneração que permita ao médico se dedicar àquela atividade, né? Não pode ser tratado o trabalho médico público como um bico a ser feito. Sim. A Farmed é uma entidade muito presente aqui em Farroupilha, seja nos mais diversos setores da saúde. A Secretaria da Saúde na Associação Farroupilense Pro Saúde, lá no Hospital Beneficente São Carlos também. Falando um pouco, presidente eleito, dessa questão da infraestrutura do hospital. O hospital está passando por reformas, ou passou por uma reforma significativa. Melhoraram as condições de trabalho no Hospital São Carlos para a classe médica? Na verdade, o hospital tem passado por reformas, né, porque elas são contínuas, elas estão sempre em andamento. Um ponto assim, que nos interessa bastante é que, assim, que haja uma participação dos médicos, né, quando se determina que tipo de reforma, de melhoria se faz, né? Não existe hospital sem médico, né? Então eles têm que ter eles precisam pelo menos ser ouvidos para dizer se eles concordam com certas modificações, se eles acham viáveis, corretas tecnicamente, né? Um outro lado deste tema também é assim, algumas atividades médicas no hospital sofreram melhorias, reformas físicas, aparelhamentos, e outras não, né? Também isso tem que ser equalizado. O hospital tem uma direção técnica, né, médica, tem uma direção de corpo clínico também, que são os primeiros que têm que se ater a esses assuntos. Claro. Mas a Farmed vai estar sempre assim, apoiando assim, tudo aquilo que leva ao bom desempenho da atividade médica. Essa é a função dela, né? A UTI neonatal, a implantação da UTI neonatal no Hospital São Carlos, poderá ser uma das bandeiras desta nova gestão da Farmed? Não, ela já é uma reivindicação que a Farmed tem levado à direção do hospital. Os médicos do corpo clínico, principalmente os pediatras e obstetras, também têm requisitado bastante que o hospital se empenhe nisso. Então, ela não é uma nova bandeira, é um empenho continuado e que a Farmed vai honrar. O senhor é pediatra, é médico pediatra. Uma UTI neonatal ajudaria muito aqui em Farroupilha? Na verdade, uma UTI é uma referência regional. O município que instala uma UTI, ele não tem uma UTI para os seus habitantes, ele tem para todos os habitantes da região, né, que necessitarem. Uma UTI aqui assim, melhoraria o número de leitos, que é pouco, né, e diminuiria a necessidade que a gente tem de muitas vezes transferir bebês, né, recém-nascidos para outros municípios. De lembrar assim, que a transferência de um nenê sempre é um agravo à saúde dele. Quando uma criança nasce e precisa ser levada numa ambulância para outro lugar, é porque ela não está passando bem. E esse tempo perdido no transporte, na estrada, pode ser um fator de diminuição de chance de vida, né? Então, uma UTI no local é muito mais favorável. De todo modo, assim, do ponto de vista da Farmed, a reivindicação da UTI vai continuar, não se vai ceder nisso. Certo. Presidente, para concluirmos, além dessas questões que nós comentamos, formação, seminários, daqui a pouco infraestrutura para uma sede própria da Farmed também constituem a sua plataforma de trabalho? Há algum tempo nós estamos assim, com essa situação de ter nós temos condições para isso, né, de ter uma sede própria. Por enquanto a gente aluga uma sala e vamos ver se nesses próximos 2 anos a gente consegue equalizar essa situação, né, conseguindo uma sala que vai favorecer as atividades internas, reuniões de vários grupos médicos, né, atividades culturais também que a gente pretende ter. Isso não é uma novidade, né, nas outras gestões, na medida do possível, né, a gente tem tido atividades culturais, nem sempre realizadas na sede, às vezes em outros lugares. A gente pretende manter isso também. Ok, obrigado. Luiz Geraldo Melo, presidente eleito da Farmed, Sociedade Médica aqui de Farroupilha. Dr. Luiz Geraldo Melo é médico pediatra há mais de 30 anos em Farroupilha e é natural do município de Santo Ângelo. O programa Cotidiano continua com você, Claciana Lamonato. Muito obrigado.